Glória a Deus, bom dia para você que está aí me ouvindo agora. Que Deus possa abençoar essa manhã, abençoar esse teu dia, tua família, tua casa. Que Deus possa estar abrindo aí os caminhos para você nessa manhã, para que você conquiste aquilo que Deus preparou para você. Deus tem bênçãos preparadas para os seus filhos, mas é necessário que venhamos nos posicionar diante daquilo que o Senhor espera de nós. Então é importante que venhamos ter a clareza para que possamos trilhar esse caminho no qual Deus já nos designou, já nos direcionou, para que então venhamos seguir esse caminho maravilhoso em que Ele nos dirige. Eu quero trazer uma palavra para você aqui no livro de Romanos, nesse pão diário, capítulo 11, que diz assim, olha, Deus reservou os seus em Israel. Deus reservou os seus em Israel. Saiba que Deus tem reservado, Deus tem separado os seus diante de uma geração como essa que temos vivido, diante de tanta sujeira, de tanta podridão. Deus tem levantado pessoas santas, puras, limpas, de um coração em que queima pela presença dele. Pessoas que têm um desejo de buscá-lo, um desejo de conhecê-lo. E por mais que a pessoa diga assim, mas bispo, eu sou uma pessoa que peco, sou uma pessoa que eu erro, mas quando há um interesse dentro de você em conhecer a Deus, como Zaqueu, a Bíblia vai mostrar Zaqueu, um homem de pequena estatura que era conhecido ali no meio da sociedade, um homem que cobrava impostos e defraudava as pessoas, mas a Bíblia fala que quando Jesus chegou àquele lugar, ele subiu a um sicômoro, ele subiu numa árvore para poder ver Jesus passar. Sabe, ele tinha um desejo de conhecer a Jesus, e o Senhor para ele e diz, hoje me convém ficar na sua casa. Ou seja, o Senhor, ele vê aqueles que de fato têm um coração voltado para ele, um coração sensível a ele. Veja que quando o Senhor chega na casa de Zaqueu, ali acontece o milagre. Por quê? Porque no momento exato, a Bíblia fala que Zaqueu se levanta, no momento oportuno, foi algo que partiu dele. Ele disse, Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, se alguma coisa defraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. Ou seja, o Senhor disse, hoje houve salvação nessa casa, porque ele disse, eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu roubei e defraudei, vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, houve uma conversão, houve um conserto, houve um alinhamento à vontade do Senhor, por isso houve salvação naquela casa. O Senhor veio para salvar os perdidos, o Senhor veio para salvar aquele que de fato a sociedade diz não tem mais jeito. Talvez você está me ouvindo aí agora, e talvez você é aquela ovelha negra da família, ou já foi, né? Glória a Deus, porque houve conversão, houve salvação. O Senhor, sabe, se voltou para você. E graças a Deus, hoje você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas é importante que venhamos nos manter firmes diante da escolha, diante da entrega, da renúncia, de um dia confessarmos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, é importante que você que está aí me ouvindo agora, venha entender isso. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus reservou os seus em Israel e diz, Deus não desprezou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias? Como ele clamou a Deus contra Israel, segundo afirma a Escritura, dizendo, Senhor, assassinaram os teus profetas e destruíram os teus altares. E somente eu permaneci, e agora procuram matar-me também. Ou seja, Elias estava ali, triste, amargurado, abatido, numa caverna, escondido, pedindo a morte, porque diante daquele cenário, ele não estava tendo entendimento. Ele achava que ele estava só, ele não entendia o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo, ele achava que não tinha mais jeito, que tudo estava perdido, né? Ele estava só, que todo o trabalho dele não tinha valido de nada. Mas olha que interessante, versículo 4. Entretanto, que lhe declarou a resposta divina, olha o que o Senhor disse, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Aleluia!
Olha só, Elias achava que estava só, Elias achava que estava tudo destruído, que não teria mais condição de poder se levantar novamente, que ele estava ali sozinho, que só ele havia permanecido, mas ele não sabia que o Senhor já estava reservando, já tinha reservado 7.000 pessoas que não se curvaram diante de Baal, 7.000 pessoas que iam se unir a Elias, que eram fiéis a Deus, pessoas que de fato tinham uma vida exemplar, que tomaram a atitude de fé, de não se dobrarem diante de Baal, sabe, porque preferiram crer no verdadeiro Deus, confiar no verdadeiro Deus, ainda que isso lhe levasse à perseguição, lhe levasse à morte, mas eram 7.000 pessoas que enfrentaram a morte, enfrentaram, sabe, as situações, as circunstâncias, as perseguições, para poder então se manter firme diante de Deus. Então veja que ele não estava sozinho, o Senhor já estava preparando ali pessoas que estariam se unindo a ele. No 5 diz: assim, pois, em nossos dias, há igualmente um remanescente separado pela eleição da graça. O que significa remanescente? Em nossos dias, há igualmente o remanescente separado pela eleição da graça. Remanescente é aquele que restou, é aquele que sobrou. Ou seja, aqueles 7.000 haviam restado diante de toda uma nação que havia se curvado diante de Baal. O Senhor havia separado ali poucos, mas daqueles poucos, meu irmão, eram pessoas fiéis, eram pessoas que tinham uma aliança verdadeira com Deus, eram pessoas que preferiam morrer do que se curvar diante de outro Deus. E no 6 ele diz: porquanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. A que conclusão chegar? Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava, mas os eleitos a receberam. Olha só. Ou seja, veja que a Bíblia vai falar aqui de Israel, porque eram pessoas que dependiam da força do seu braço. Elas depositavam a sua expectativa, a sua esperança naquilo que faziam. E aqui ele vai nos mostrar que os eleitos receberam, porque foi pela graça, porque o Senhor preparou, mesmo sem merecer, Ele preparou o melhor. Não é pelo que você faz, não é, sabe, pelas coisas que você apresenta para Deus, mas por aquilo que de fato você tem colocado como total entrega, como total dependência desse Deus poderoso. Aleluia! Então creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Graça é um favor que nós não merecemos, mas não é pelo nosso merecimento, é por Ele, por aquilo que Ele fez por nós. Então nós passamos a entender que esse remanescente, ou seja, aquele que restou, aquele que sobrou, diante de uma geração tão suja, há pessoas limpas. Diante de uma geração onde há engano, há uma geração que tem vivido a verdade. Uma geração que tem, sabe, vivido em meio à prostituição, à sujeira, àqueles que estão limpos, que estão lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Então, existe sim o remanescente nos dias de hoje. Pessoas que restaram, pessoas que permaneceram, pessoas que ficaram, que sobraram ainda pessoas de caráter, sobraram ainda pessoas, sabe, fiéis a Deus, sobraram ainda pessoas que estão ali firmes dentro do que o Senhor lhe ensinou, pessoas que têm buscado, sabe, permanecer por meio dos princípios e valores que receberam do Senhor, por meio da sua palavra, estão ali lutando e permanecendo fiéis até o fim. Aleluia! E é esse que o Senhor tem, sabe, como nação santa, povo de propriedade exclusiva, pessoas que foram separadas pelo Senhor. E isso é tão importante quando nós passamos a entender, nós passamos a desfrutar das coisas do Senhor, passamos a receber dele condições para exercermos autoridade aqui na terra, passamos a ter autoridade sobre as coisas desta vida, porque não é a terra que governa o céu, é o céu que governa a terra. Então, passamos a ser cidadão do céu, passamos a ter autoridade, a ter poder, domínio,
O Senhor passa a nos dar o seu Espírito, o Senhor passa a nos dar direção para que venhamos governar, para que venhamos, sabe, nos sobressairmos diante das situações. Ele disse ao homem: dominai sobre todas as coisas, não sobre pessoas, mas sobre situações. O Senhor nos deu todo o domínio para que no nome de Jesus não venhamos ser dominados. Aleluia, mas que venhamos exercitar e exercer a autoridade que o Senhor nos deu. Glória a Deus, que você seja esse remanescente nos dias de hoje, aquele que permanece, que sobra, que restou, aquele que ficou firme diante de tantas lutas. 1000 caíram do teu lado, 10.000 caíram à tua direita, mas você permaneceu de pé, meu irmão, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Eu quero orar por você. Você que está aí me ouvindo agora, que talvez se encontra como Elias, né? Achando que está sozinho, achando muitas coisas que tem levado você até pensar em desistir. Mas preste atenção, saiba que o Senhor já reservou também pessoas fiéis que vão estar se unindo a você, pessoas de caráter, pessoas com princípios, com valores. Então não desista, saiba que você não está sozinho. Há um corpo, uma família, onde Cristo é o cabeça da igreja. E nós fazemos parte do seu corpo. E que coisa gloriosa é essa? Passarmos a estar junto com a igreja e a estar junto com o cabeça que é Cristo. Feche os seus olhos, me permita orar por você, Pai, no nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Eu oro nessa manhã por todos aqueles que me ouvem, que necessitam de cura, de milagre, de resposta. Aqueles que têm, meu Pai, talvez pensado até em desistir. Aqueles que estão passando por uma transição, passando por um momento difícil, uma etapa na sua vida, meu Pai, aonde há problemas na família, no casamento, com os filhos. Mas o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso e o Senhor, meu Pai, transforma a vida daquele que se volta para Ti de todo o coração. Então modifica, Senhor. Transforma, levanta aqui pessoas remanescentes, pessoas que, meu Pai, ainda que muitos já se curvaram diante de Baal, diante de Mamon, que é o Deus desse mundo, o dinheiro, que se renderam às coisas desse mundo e por isso abandonaram a fé, abandonaram o verdadeiro Deus para colocar sua confiança em coisas, em objetos, nas riquezas e deixaram de confiar no Senhor. Pai, toca nesse momento, Pai, para que haja um despertar, para que haja uma transformação, ó Deus. Deus, nós lhe pedimos isso, Pai, oramos por cada um dos que nos ouvem agora. Aquele que está aí, meu Pai, acamado, que tem um familiar que está numa UTI, num leito, Senhor, visita cada pedido que é apresentado a Ti, cada nome que é apresentado a Ti, Senhor. Nessa manhã, Senhor, faz um milagre, nós repreendemos e expulsamos, no nome de Jesus, todo o mal. Em nome de Jesus, sai agora e não volte nunca mais. Sejam todos abençoados, agraciados, fortalecidos e restaurados para a glória do Senhor Jesus. Ficamos por aqui, um beijo no coração de todos vocês. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, Caminho da Restauração, aciona lá o sininho, dê um like lá para que de fato esse canal possa estar sendo fortalecido e possamos ter esse canal para alcançar muitas almas em nome de Jesus, tá bom? Compartilhe também esse áudio, tenho certeza que vai ser bênção na vida de outras pessoas. Fique na paz, um beijo a todos e até amanhã.